Pare com essa balela de que positivo e negativo são opostos. É isso mesmo que você ouviu. Imagine a seguinte cena: seu celular acabou de tocar e você atendeu do outro lado da linha uma voz gutural, soturna, assustadora, fala que acabou de sequestrar sua família. As pessoas que você mais ama estão em cativeiro. E o preço definido pelo resgate é você ter que correr uma maratona de 42 quilômetros em menos de 5 horas. Seria desesperador, não? Agora imagine que você treina corridas há 2 anos, aproximadamente. Rotineiramente, 3 vezes por semana, você faz seus percursos que variam na distância, mas que, com sua constância, vão aumentando sua autoconfiança e a sua capacidade de fazer o trajeto. E aumentam a tal ponto que você decide então correr uma maratona. Chega o dia, as pessoas que você mais ama estão lá, esperando ansiosamente na linha de chegada. E quando você encerra a sua primeira maratona, sua família, em peso, te recebe com muito carinho, com muito reconhecimento. Seria um momento prazeroso e positivo, não? E a primeira imagem seria negativa? Perceba, exatamente os mesmos 42 quilômetros. A mesma pessoa, você. As mesmas pessoas envolvidas, sua família, mas o resultado da sua percepção da experiência é completamente diferente. E por quê? Porque na primeira imagem, a corrida foi imposta a você. Na segunda, você escolheu espontaneamente correr. Entretanto, independentemente da imagem que você gostou mais, as duas experiências podem e são completamente úteis, ou não são. Tanto quando você foi forçado a fazer ou quando escolheu fazer, você teve que fazer e fez. E é isso que verdadeiramente importa. Existem duas grandes forças biológicas que movem o comportamento humano. São elas: a aproximação do prazer, o afastamento da dor. Nossos cérebros passam toda a vida tentando nos fazer aproximar de experiências que nos trazem ou nos gerem prazer e nos afastar de situações, eventos que podem nos causar dor. Ambas as estratégias são extremamente úteis, tanto a positiva quanto a negativa, tanto o prazer quanto a dor, conquista e perda, alegria e tristeza. Não importa, pois em ambas as possibilidades o resultado final é a ação. E a única diferença entre um evento doloroso e um evento poderoso é a sensação emocional que estamos sentindo. Porém, ambos nos fazem sair do estado de inércia e agir. Se você está infeliz, insatisfeito ou desconfortável com algo em sua vida, irá se mover. Se está desejando conquistar uma coisa importante, também partirá para a ação. Acontece, porém, que o movimento mundial da motivação colocou essas duas forças poderosas, dor e prazer, prazer e dor, em extremos opostos, definindo-as como inimigas uma da outra. A dor foi demonizada, o prazer se tornou um deus. E eu já li centenas de livros de autoajuda, já ouvi centenas de palestrantes durante a minha vida e todos, sem exceção, apontam na mesma direção. Seja otimista o tempo todo. Nunca permita que o pessimismo tome conta de você. Pense positivo. Jamais permita-se pensar negativo. E eu quero te falar que isso é uma grande falácia, pois positivo e negativo são duas faces da mesma moeda e ambas têm utilidade na sua vida, na minha vida, na vida dos seres humanos. Você por acaso sabe quem foi Helen Keller? Helen Adams Keller nasceu em 1880 em Tuscumbia, Alabama, Estados Unidos da América, e morreu em 1968.
Aos 18 meses de vida, ficou cega e completamente surda. Você consegue imaginar o que é para um bebê de 1 ano e 6 meses perder a visão e a capacidade de expressar-se linguisticamente? Talvez não. Você está me vendo? Está me ouvindo? Helen Keller sofreu muito durante boa parte da sua vida. Teve uma luta árdua para conseguir se integrar ao seu meio, para conseguir ser aceita pela sociedade. Afinal, não enxergava, tampouco falava, mas mesmo com todas essas limitações, tornou-se uma célebre escritora, filósofa e conferencista. Ficou famosa pelo trabalho incessante que desenvolveu ao longo de toda a vida para promover bem-estar às pessoas portadoras de deficiências. Porém, até os 7 anos de idade, Helen Keller ainda não falava, não compreendia o significado das coisas. Imagine por um instante só que você fosse um palestrante motivacional na época e, na tentativa de ajudar Helen Keller, dissesse a ela que ela deveria ser positiva em relação às coisas que a vida havia entregue para ela. É provável que aquela menininha cega e surda e muda de 7 anos não alimentaria os melhores pensamentos em relação a você. Você não concorda comigo? Porque é uma coisa ilógica você falar para alguém isso que está sofrendo tanto. Faça-me um favor. O contexto era, sim, muito negativo na vida de Helen Keller. Foi aos 7 anos que Keller conheceu uma professora chamada Anne Sullivan, de 21 anos. E Sullivan foi morar na casa de Keller para ensiná-la. Como havia estudado em uma escola para cegos, pois quando era criança também tinha sido cega, Anne Sullivan fez total diferença na vida de Helen Keller. Total, absoluta diferença. No dia 5 de abril de 1887, Helen e sua professora estavam no quintal da casa, perto de um poço, bombeando água. A professora Sullivan, então, colocou a mão de Helen na água fria e, sobre a outra mão, soletrou a palavra água. Olha que fascinante, eu me arrepio ao relembrar essa história. Primeiro, vagarosamente ela fez isso, é claro. Depois, rapidamente. E de repente os sinais atingiram a consciência de Helen Keller, agora com um significado. Ela estava entendendo a palavra água associada ao líquido em si. Ela aprendeu que água significava algo frio e fresco, que escorria por entre seus dedos. A seguir tocou a terra e pediu o nome daquilo, e ao anoitecer já haviam relacionado 30 palavras aos seus respectivos significados. Além de aprender a ler, escrever e falar, Helen Keller demonstrou também uma excepcional eficiência no estudo das disciplinas de todo o currículo escolar até então. Antes de formar-se, fez sua estreia na literatura, escrevendo a sua autobiografia, A História da Minha Vida, publicada em 1902. Em seguida, teve sua estreia no jornalismo com uma série de artigos publicados em vários canais de mídia. A partir de então, não parou mais de escrever. Usava para escrever uma máquina de datilografia em braille. Vejam só que incrível! Seus livros foram transcritos em várias línguas, em vários idiomas. E pouco antes da sua morte, Mark Twain disse que Helen Keller tinha sido uma das personalidades mais interessantes do século XIX. A outra era Napoleão Bonaparte. Helen Keller recebeu inúmeros prêmios destacados. Foi uma mulher absurdamente incrível, notável, referência para a humanidade. Passava a maior parte do seu tempo lendo. Faleceu em 1º de junho de 1968, algumas semanas antes de completar 88 anos. É importante lembrar que estou narrando a história de uma mulher, naquela época, poderosa, que ficou cega e muda aos 18 meses de vida. Você tem noção disso? A vida de Helen Keller poderia ter sido uma tragédia, mas ela escolheu torná-la diferente. Ela escolheu fazer diferença.
E se você analisar com inteligência e alguma maturidade emocional, perceberá que o positivo e o negativo andaram de mãos dadas em toda a jornada da gloriosa Helen Keller. Então, por favor, pare com essa balela de que positivo e negativo são opostos. Definitivamente não são. Muito pelo contrário, são complementares. Um não vive sem o outro. Compreender e aceitar isso traz um nível muito elevado de liberdade para qualquer, repito, qualquer pessoa, inclusive você. Pois quem aceita o positivo e o negativo como facetas presentes na vida aprende a lidar com as mais variadas situações sem sofrimento emocional. Isso quer dizer, na prática, que pessoas verdadeiramente livres não se impressionam com momentos que são denominados como positivos, tampouco sucumbem diante das experiências marcadas como negativas. Você é uma pessoa assim? E aí, gostou desse vídeo? Se sim, compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas também entendam essa importante mensagem. E aproveite, ative o sininho aqui embaixo para que você receba notificações dos meus próximos vídeos. E eu quero ver você, mais uma vez, num deles. Até lá!